Fala pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade que a gente tem de fazer a instalação do Kali Linux no Raspberry Pi. Para o nosso exemplo nós vamos usar uma versão da placa Raspberry Pi 3 Model B. Uma das coisas que a gente pode pensar sobre esse tipo de situação é que cargas d'água eu vou instalar o Kali no Raspberry. Bom, a primeira delas é mobilidade. Com o Kali no Raspberry, numa caixinha aqui como essa que vocês estão vendo, isso aqui é uma case, aqui dentro eu tenho uma placa e observem que é uma coisa muito pequena e eu posso garantir para vocês que é bem leve. Então, essa mobilidade me permite pegar essa caixinha e levar ela para onde eu quiser. Então, eu posso carregar isso dentro da mochila, eu posso carregar no bolso, eu posso fazer o start dela dentro de utilizando um power bank, então eu não preciso ter um ponto de força, uma fonte. Então, isso me dá a possibilidade de carregar um hacking station no meu bolso para onde eu for. É claro que a gente está falando de uma capacidade de processamento e de memória limitada, mas é mais do que suficiente para a gente conduzir aí a grande maioria dos ataques que vocês podem utilizar no seu dia a dia. E falando em ataques, o principal objetivo de eu estar gravando esse vídeo para vocês é por conta do meu treinamento de fundamentos de segurança da informação em redes wireless, onde os meus alunos sempre questionam: Alberto, que hardware eu uso? Alberto, o que é que eu compro? Eu compro uma placa de rede? Eu compro um notebook? Eu compro uma estação? Eu compro um computador? O que é que eu compro? E na grande maioria das vezes, quando a gente vai fazer a indicação dos tipos de equipamento que vocês podem adquirir para fazer os mais diversos tipos de survey por aí, a gente sempre esbarra na questão financeira. Então, uma placa como uma das que eu uso hoje, da Alpha, ela é uma dual band com um alcance bem grande, uma delas que eu tenho até um 3x3 MIMO. Uma placa como essa está custando hoje na faixa de 700 a 800 reais. Então, é um dinheiro considerável. E aí eu estou falando somente da placa. Você ainda precisa ter um hardware, que pode ser um computador, um notebook, um laptop, seja lá o que for, para poder você fazer a utilização dessa placa em algum lugar. Então você vai morrer aí fácil nos R$2.000, R$2.000, R$2.500. Então, pensando nesse tipo de cenário, pensando numa possibilidade de trazer um cenário de estudo para vocês, eu resolvi gravar esse vídeo para ensinar como é que a gente pode fazer a instalação do Kali Linux dentro do Raspberry Pi. E aí entra a questão do custo, ou seja, baixo custo é uma das possibilidades que você pode optar por instalar no Raspberry 3 ou 4. Uma placa igual a essa que eu tenho com case, hoje está vendendo no Mercado Livre na faixa de 550 a 600 reais. Isso você pode dividir em 12 vezes sem juros. Então você consegue pagar um valor pequeno e você tem praticamente tudo que você precisa aqui em termos de equipamento. E a questão da usabilidade, para a gente finalizar, que é a suportabilidade que o Rasp tem de vários sistemas operacionais, não só o Kali é um deles, e é o foco do nosso vídeo por conta de segurança da informação. Bom, do que vocês vão precisar para poder vocês fazerem um acompanhamento desse vídeo e poderem fazer a instalação do Kali no Rasp de vocês? Vocês precisam ter um host, um equipamento, um notebook ou um computador que já tenha o Windows ou Linux instalado, onde vocês vão fazer o que a gente chama de imaging, que seria o quê? Descompactar a imagem do Kali Linux para a ARM, ou seja, que suporta Raspberry Pi, dentro de um cartão SD. Então a gente precisa ter um sistema operacional para fazer isso. No nosso caso a gente vai fazer com Windows. É recomendado que vocês utilizem um microSD de pelo menos 8 GB de armazenamento. Se puder ser classe 10, melhor, porque tem uma performance mais interessante. Então ele consegue atuar mais rapidamente. Vocês vão notar que quando a gente estiver usando o RASP, a performance dele não é uma coisa assim que salta a olhos vistos, mas é o suficiente para que a gente possa fazer os nossos testes, rodar os nossos comandos sem maiores problemas. Só não dá para a gente pegar ele e querer que ele quebre uma senha de uma rede wireless assim, em minutos, né? Tem que ter paciência com ele. Uma outra coisa que vocês vão precisar é de um software para fazer o imaging.
No nosso exemplo, a gente vai trabalhar com o Balena Etcher, que eu uso já há um certo tempo. Ele é bem fácil de usar, vocês vão ver que ele é super simples. E a gente vai usar a plataforma Windows. Ele também existe para Mac e para Linux, então você tem aí essas 3 possibilidades de utilização. Uma outra coisa que vocês vão precisar é um monitor HDMI. Pelo menos no meu RASP, eu só tenho uma entrada de vídeo que é HDMI, como vocês podem ver aqui. Então, não tem VGA, precisa ser HDMI. Mas hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é você encontrar monitores com esse tipo de interface. Até mesmo sua televisão pode servir aí no momento que você está fazendo start do seu Raspberry Pi. Teclado e mouse USB, porque ele não tem P2, assim, é um equipamento mais moderno e usa já interfaces USB. E uma placa Raspberry Pi, que pode ser 3 ou 4, ou um RASP 3 ou um RASP 4, com 2, 4 ou 8 GB de RAM. No nosso exemplo, a gente vai trabalhar com uma com 4 GB, que eu considero suficiente para vocês rodarem a grande maioria das coisas. Se vocês precisarem de mais performance, aí o ideal é que você parta para uma placa de 8 GB. O problema é que as placas de 8 GB são sensivelmente mais caras em relação às de 4 GB. Vocês podem também, se quiserem, investir num monitor LCD compatível com o Raspberry Pi. Tem uma pancada de opções. Você pode comprar tanto no Mercado Livre quanto no AliExpress. No AliExpress eu cheguei a ver pacotes do Raspberry Pi por 400 e poucos reais do 4 já, com LCD e case, né? Então, assim, é uma possibilidade também. Só vai ter que esperar aí coisa de uns 2 meses mais ou menos até que chegue o equipamento ao Brasil, né? O seu kit chegue até o Brasil e você possa fazer a instalação. Bom, alguns pontos de atenção que vocês precisam ter quando estiverem trabalhando com o Raspberry Pi. O primeiro deles é com relação à refrigeração. Essas caixinhas, essas placas, elas esquentam muito, muito mesmo. Então, nesse caso daqui, esse cara daqui, ele já vem com um cooler e com um dissipador, junto da case. E a case tem uma área aqui para fazer, assim, não só uma, né? Tem mais de uma, aqui em cima e aqui na lateral, para poder fazer circulação de ar. Então, o ideal é que vocês trabalhem com o seu RASP num local refrigerado, né? Que tenha, se não tiver ar-condicionado, nem todo mundo tem, coloca o ventilador em cima e a partir desse uso do ventilador, você consegue normalmente resfriar a placa para o uso que você precisa no momento. Um outro ponto que é muito importante quando a gente pensa na situação do uso da Raspberry Pi é ter um entendimento sobre o poder de processamento que ele tem. Então, ele vai ser mais limitado em relação a um equipamento maior porte. Então, ele tem um poder mais limitado. Então, esse poder mais limitado de processamento nos dá a possibilidade de uso para diversas coisas, mas nem todas vão ter a performance que a gente gostaria. Então, lembre-se que vocês estão montando um Hacking Station para vocês fazerem testes, para vocês aprenderem sobre o Kali, por exemplo, ou sobre Linux, ou sobre algumas ferramentas de segurança da informação, mas que nem todas vão funcionar com a melhor performance possível, como um Metasploit da vida, que vai consumir aí uma capacidade de hardware um pouco maior em relação a outras ferramentas. Então você vai poder rodar um Nmap, vai rodar a suite Aircrack NG, roda assim, normalmente sem maiores dificuldades. A própria placa de Wi-Fi que vem dentro do Raspberry Pi, ela suporta modo monitor, então você consegue somente com ele, sem nenhuma outra placa externa, já fazer os ataques dentro de redes wireless. E ele vem com interface gráfica também, você tem a opção de usar uma interface gráfica ao invés de usar só a linha de comando, mas aí fica ao critério de vocês, beleza? Uma outra coisa é o cuidado com a escolha da case. Notem aí que a gente tem aqui nos exemplos algumas opções. Tem uma até que é aberta, e a aberta inclusive tem 2 coolers com um dissipador, que é um cenário ótimo, porque ela está aberta, então ela não vai ter nenhum tipo de cenário de contenção de calor, e o seu cooler ele vai funcionar com bastante liberdade, vamos dizer assim. Você vai poder fazer limpezas periódicas, etc. Esses pinos que você vê ao lado da interface USB que estão abaixo dos coolers, é aí onde você encaixa normalmente seu display. Esse aí é o local de encaixe. Então,
O cuidado com a case é para você adquirir uma case, primeiro, que encaixe com o tipo de placa que você comprou, segundo, que esteja adequada em termos de refrigeração, no sentido de ter aberturas, para que você não tenha problemas com aquecimento no seu Raspberry Pi. Uma outra coisa muito importante dentro desse cenário de uso dele, e se você for usar ele como um hacking station e você quiser conectar remotamente a ele via SSH, por exemplo, é que imagine que todas as imagens que que são disponibilizadas pela Offensive Security, elas têm a mesma senha e a mesma chave de SSH. Então a primeira coisa que você tem que fazer, isso é para qualquer Kali, né? Mas falando especificamente do nosso caso aqui, é você fazer essa alteração das suas chaves do OpenSSH. Então a chave de sessão do SSH, para evitar qualquer tipo de problema de tentativa de comprometimento, de uma conexão SSH e etc. Da mesma maneira, trocar a senha padrão do Kali. Agora, na versão 2020, é Kali. Então você não loga mais como root. Existe um procedimento para fazer a liberação do root, você conseguir logar como ele, mas não é o foco do nosso vídeo. Aqui a gente vai fazer só com o Kali e ensinar vocês a usar o sudo, para poder vocês executarem as ferramentas em modo privilegiado, porque se vocês executarem usando o usuário Kali, não vai rolar. Ok? Bom, vocês precisam fazer download desses dois caras, ou seja, da imagem do recurso ARM do Kali, na verdade do imaging, né, do IMG do Kali no site da Offensive Security. Então você vai lá e vai ter lá as opções para Raspberry 2, 3 e 4. Já tem lá, você vê lá o que é o mais adequado para você. E do Balena Etcher. Então, uma vez que você tenha feito esses downloads, eles já estejam dentro do seu computador, e a imagem já esteja descompactada e o Etcher já esteja instalado, mãos à obra. Vamos começar agora o processo de imaging do Kali dentro do cartão SD e posteriormente a gente colocar e fazer a ligação do nosso Raspberry Pi no monitor, teclado e mouse, o start dele, para poder vocês acompanharem como é que o cara vai funcionar, né, dentro desse hardware pequeno, porém poderoso. Vamos iniciar o nosso procedimento de imaging da imagem do Kali Linux para Raspberry Pi para um micro SD, para que a gente possa colocar no nosso equipamento, dar o boot nele e fazer os testes e configurações iniciais que a gente se propôs para esse vídeo. Para essa fase, você vai precisar de um leitor de micro SD, que pode ser um leitor de SD caso seu computador tenha, ou um USB. Eu vou optar por usar um USB, porque o leitor de SD do meu computador está com problema, então eu não consigo fazer o imaging através desse dispositivo, mas se o computador de vocês tiver, vocês podem fazer a utilização dele sem maiores problemas. O micro SD, que vocês vão conectar no seu leitor. No meu caso aqui, no meu do USB, a gente vai plugar aqui. E vamos colocar na USB do computador, para ver se ele vai ser reconhecido normalmente. E aqui já foi reconhecido para mim, já apareceu aqui para mim. E aí o que é que a gente faz agora? A gente precisa fazer o download da versão da imagem ARM para a gente fazer o deploy para o nosso equipamento. Então aqui a gente vê que tem várias opções. Tem Pine 64, tem para Chromebook, tem outras versões, e aí a gente vai aqui dentro do Raspberry Foundation e vamos escolher a versão adequada para a gente. No nosso caso é essa daqui, Kali Linux Raspberry Pi 2, 3 e 4. Lembrando que o nosso equipamento tem um 3, então a gente vai usar esse de cá. Eu já fiz o download disso, então eu já tenho ele aqui, ele vai vir num tar, e a gente faz a descompactação dele para poder fazer o uso do Balena Etcher, onde a gente vai selecionar a imagem de origem, selecionar o destino e mandar fazer o flash. Então, aqui a gente vai escolher, ele vai abrir já aqui as minhas opções. Eu já vou na instalação aqui de imagem que eu tinha já descompactado. Vou selecionar o meu alvo. No caso, o meu alvo aqui vai ser esse USB Storage Device de 16 GB. Isso aqui é um outro HD externo que eu possuo, que eu não quero fazer flashing nele. Vou selecionar, mandar continuar e aguardar aí
o tempo de flash. Esse processo aqui demora bastante, então vocês precisam ter um pouco de paciência com isso daqui para poder aguardar o funcionamento em imaging. Ok? Então eu vou dar uma pausa no vídeo para que assim que seja concluído o processo eu retorne e a gente possa continuar normalmente, assim, para poder vocês verem o resto do processo e ver o Kali funcionando. Depois de 1 hora de espera, que foi mais ou menos o que eu esperei aqui para poder fazer o flashing da imagem do Kali no SD, mais um processo que ele realiza depois, que é para poder validar que a imagem foi feita, foi feita a descompactação de maneira correta. Cá estamos para poder continuar o vídeo, né? Então, foi feito o flashing. O que a gente faz agora? A gente fecha o Balena, pode fechar o browser também se quiser. Vou tirar aqui o dispositivo. E aí, vou tirar o micro SD e vou pegar a minha case de Raspberry Pi para poder fazer a colocação aqui do micro SD nele. Pronto, tá aqui, já está no local. Agora a gente vai partir para para ligar esse carinha, ligar ele e mostrar para vocês o Kali inicializando e rodar alguns comandos, fazer troca de senha, aquilo que a gente já tinha combinado dentro do PPT. Então, vamos lá agora para a gente fazer a ligação do nosso Raspberry e ver se deu certo aquilo que a gente estava fazendo, né? Que era o imaging do Kali. Bem, pessoal, chegou a hora da verdade. Vamos ver agora se tudo funcionou. A gente já está com a instalação feita, já está tudo devidamente conectado. Vamos ligar a fonte e ver se o nosso Raspberry Pi vai startar normalmente o sistema operacional Kali. Enquanto ele inicializa, e a gente sabe que isso demora um pouco, algumas dicas que eu queria passar para vocês. A primeira delas tenham em mente que quando vocês pegarem a placa Raspberry Pi e vocês plugarem o HDMI, por exemplo, ela não vai funcionar de cara. Tem que ter um sistema operacional instalado. Então, você precisa instalar previamente um SO, fazer aquele processo de imaging, para poder colocar na placa e ela startar. Então, se vocês forem testar e de repente você plugar HDMI e não vê nada, não se assuste. Está dentro do processo dela, isso é natural. Uma outra coisa como esse equipamento é bem pequeno, a placa é pequena, você tem a possibilidade de levar ela para onde você quiser. Então é bastante móvel, inclusive porque ela permite que você faça o power up dela, ou seja, você ligue ela dentro de utilizando um power bank. Então você pode fazer isso e levar para onde você quiser. E aí você pode comprar teclado Bluetooth, mouse, se quiser, menores, assim, um tamanho menor, para ser uma coisa que seja realmente móvel. E se vocês quiserem facilitar a vida de vocês, existem telas LCD que são compatíveis com Raspberry Pi. Algumas já vêm até incluídas em cases vendidas tanto no Mercado Livre quanto no AliExpress. Então você tem essas opções aí para vocês no sentido de utilizar essas cases já com a tela, porque você já tem tudo num canto só. Normalmente as telas são touch e dão a possibilidade de você conseguir fazer os comandos que você quiser pela sua tela. São um pouco mais caras, claro, as cases que têm esse recurso, mas não deixa de ser aí uma boa opção. Bom, nosso Kali já inicializou, então deu tudo certo. Vamos colocar aqui a senha. E esperar ele fazer o carregamento aí do sistema para poder a gente rodar os comandos. Então, até aqui, tudo ok. O que a gente vai fazer agora? Eu vou esperar ele carregar, vou abrir o prompt de comando e vou rodar alguns comandos que são comandos que a gente utiliza no dia a dia, quando a gente está estudando ou quando a gente está testando fazer ataque em rede Wi-Fi, esse tipo de coisa. São comandos que são necessários para esse tipo de abordagem. Então a gente vai usar o Ermon NG e o Aerodump NG. Esses dois carinhas, um deles coloca a interface em modo de monitoramento e o outro dá a possibilidade de você capturar os SSIDs que estão próximos do seu equipamento. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o prompt. O comando que eu uso para ver as interfaces de Wi-Fi é esse aqui, iwconfig. E aí diz que não encontra. Por quê? Como a gente está rodando com um usuário comum,
Então existem certos comandos que eu preciso rodar em modo privilegiado. Então esse é um deles. Então o que é que eu tenho que fazer? Sudo e wconfig. É como se fosse o runas do Windows, né? E aí você inicializa aquilo ali sob um outro contexto. Você coloca a senha do seu usuário e aí você consegue executar o comando. Tá lá, wlan0. O que é que eu vou fazer com ela agora? Eu já sei qual é o nome dela, o nome da interface Wi-Fi que existe dentro desse RASP. E agora eu vou habilitar o modo de monitoramento dela. Então eu vou usar o ermon-ng start wlan0. Quando você inicializa isso daí, pode ter algum processo que esteja utilizando a placa e fique preso. Então ele dá a opção de você rodar um comando de kill para você zerar aquilo que for necessário. Bem, a placa suporta modo monitor e já está com o modo monitor habilitado. Como é que eu vejo isso? Sudo e wconfig. Vocês vão ver que agora eu tenho wlan0 mon e wlan0. É como se fosse um alias para a placa que vai permitir você fazer o monitoramento que você quiser. Bem, vamos agora então para o outro comando que a gente vai utilizar para poder conseguir enxergar os SSIDs que estão ao nosso redor. Então, de novo, sudo airdump ng wlan0 mon. E aí ele começa a popular aqui todas as informações de access point que a gente possui nas redondezas e de clientes também. Uma coisa interessante que vocês vão poder observar é que aqui ao lado a gente vai ter os SSIDs, né, que a gente descobre. Eles estão escondidos por uma questão de não expor os SSIDs aqui próximos aqui de onde eu me encontro, né? Então, a partir daqui você pode pegar esse MAC address e rodar um ataque e você fazer uma substituição uma sobreposição de MAC address para enganar um cliente, fazer com que ele tente conectar a você, fazer captura de handshake. Então, mas esse daqui é o princípio inicial. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que isso daqui ajude vocês no processo de estudo. Algumas dicas finais seriam de vocês procurarem comprar o melhor RASP que vocês puderem dentro do que couber no bolso de vocês e vocês terem aí um mouse ou um teclado USB de baixo custo para que vocês possam destinar para ele. Diria aí que na faixa de entre 600 e 700 reais, você comprando, por exemplo, um monitor usado, coisa do tipo, você consegue montar aí o seu Hacking Station utilizando o Raspberry Pi. Bom, pessoal, é isso. Funcionou, deu tudo certo. A gente conseguiu fazer o Kali rodar e fazer captura de SSIDs. Então, o resto é vocês irem estudando o WhereCrackNG, aprendendo mais sobre isso daí e terem a possibilidade de fazer diversos tipos de ataques dentro desse universo wireless usando Raspberry Pi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês e que isso possa ajudá-los no processo de estudo, de capacitação a baixo custo, ou seja, com baixo investimento, onde vocês possam ter a possibilidade de conseguir estudar mais ferramentas de hacking, não só a suíte WhereCrackNG roda dentro do Kali para Raspberry Pi, como diversos outros softwares também de análise de vulnerabilidade, de teste de invasão, tipo Metaxploit, Nmap e outros. Então, vocês podem usar para coisas outras também além desse universo wireless. Deixo aqui meus contatos para vocês e espero que a gente possa se encontrar em outros vídeos, trazendo aí mais informações, mais conhecimento e coisas legais aí para que vocês possam aprender mais sobre esse mundo complexo e divertido que é o da segurança da informação. Um abraço e até a próxima!